Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Pessoal, essa aula 8 basicamente é continuação da aula 7, a aula na qual a Georgia iniciou o reconhecimento inicial de instrumentos financeiros. Então é mais um reforço a respeito daquilo que foi tratado pela nossa monitora, a Georgia. Bom, então o que a gente já viu a respeito de reconhecimento inicial de instrumentos financeiros? Ela falou basicamente de da possibilidade de mensurar inicialmente a custo ou valor justo, depende do instrumento que nós estamos analisando. Ela apresentou a hierarquia do valor justo, com algumas características, algumas diferenças, e complementou com um exemplo do Santander, a respeito de instrumentos financeiros mensurados a nível 2 da hierarquia do valor justo. E eu pedi para os senhores lerem a nota explicativa do Santander. Na próxima aula, ao vivo, a gente vai entrar novamente nesse ponto para complementar. Inclusive, eu vou até anotar isso para não esquecer. Programar, discussão, Santander. Então não deixem de entrar na nota explicativa e pesquisar sobre especificamente quais são os ativos ou passivos financeiros mensurados a nível 2. E ela apresentou um exemplo de custo amortizado com o custo de transação e o cálculo da taxa de juros efetiva. Mostrou até a contabilização para nós, correto? O que a gente vai ver nesta aula? A gente vai fazer a correção do exercício 3, que é aquele exercício de precificação de opções, e a gente vai ver um exercício adicional de custo amortizado. Muito bem, com relação ao exercício 3, o que eu apresentei para os senhores foi essa planilha. Então, o objetivo dessa atividade é calcular o valor justo de uma opção de compra. E nesse caso foi apresentado o preço à vista do ativo objeto na data de avaliação ou de precificação, que é de 60, o preço de exercício, que é de 63, lembrando que essa é uma opção de compra. Então, o titular no exercício, ou melhor, na data de exercício, ele espera, né, que o preço dessa ação suba no mercado à vista e para que ele possa exercer a um preço inferior. Ou seja, ele compra mais barato enquanto o mercado negocia a um preço superior. Não é o que está acontecendo nesse momento. O preço de exercício da opção é de 63 e o mercado negocia a 60. Então, se eu comprar essa opção, eu espero que o preço no mercado à vista caia. Perdão, eu espero que o preço no mercado à vista suba, né? Bom, a taxa de juros livre de risco é de 14% nesse caso. O prazo até o exercício da opção é de 5 meses. E a volatilidade do ativo objeto, dado pelo sigma, é de 45%. Tá? Bom, nesse caso, a gente tem que calcular o D1 e depois aplicar a função da distribuição normal. Nessa planilha eu já tenho a resposta, basicamente. Eu fiz a aplicação do D1, mostrando a fórmula que foi apresentada
durante a aula. Depois eu vou disponibilizar essa planilha e vocês podem olhar com calma. Se houver alguma dúvida, é só perguntar. E depois eu tenho o D2, que é mais simples, o cálculo desse parâmetro. Tenho a função da distribuição normal, estou assumindo que os dois elementos, D1 e D2, têm uma distribuição normal e eu calculo a área equivalente de acordo com a distribuição e vou chegar nesses parâmetros. Por fim, é só aplicar a fórmula de precificação, ou seja, a fórmula do modelo de Black-Scholes, ou Black-Scholes, como quiserem. E aí a gente tem o valor da opção. É interessante pensar em variações nos elementos da fórmula e qual é o efeito no valor da opção. Eu tinha comentado, por exemplo, que se eu tenho uma opção de compra, eu espero, né, que o preço daquele ativo objeto caia na medida que eu possa exercer a opção e pagar mais barato naquele ativo, quando o mercado negocia a um preço superior. Então vamos supor que o preço à vista dessa ação suba para 65. Ou seja, nesse caso, o mercado está negociando a 65 e o meu preço de exercício de compra dessa ação é inferior, é 63, o que torna a opção mais atraente do ponto de vista econômico para realizar ganhos. E o efeito no valor da opção é um aumento, é uma valorização no preço do ativo. Tudo bem? Então é interessante pensar nesses exercícios. Simulações. Enquanto que o exercício adicional de custo amortizado é a aplicação do custo para um recebível ou uma carteira de clientes. Então o que a gente tem de informação é o seguinte: nós vamos fazer a contabilização de um recebível decorrente de uma venda a prazo, cujas parcelas serão pagas em 90, 180 e 360 dias. Os valores das parcelas são 50 mil, 100 mil e 150 mil. Isso foi negociado entre comprador e vendedor. Sabe-se que o valor à vista do item é de 260 mil. Então você tem o valor à vista de 260 e o valor a prazo de 300 mil. E a soma entre 50, 100 e 150. Então essa diferença corresponde ao elemento de juros ou decorrente da própria operação a prazo. Então a companhia decidiu pela venda a prazo e, se vender a prazo, naturalmente vai cobrar juros na operação. E essa diferença a gente não pode reconhecer imediatamente. Esse ganho financeiro a gente vai contabilizando ao longo do período de recebimento. Bom, dada a classificação do ativo financeiro, o recebível como um ativo financeiro sujeito ao custo amortizado, nós deveríamos inicialmente mensurar pelo seu valor justo e assim a gente teria o lançamento, né? Quais são os lançamentos propriamente falando aí? Lembrando que o CPC 47 ele exige que a receita seja mensurada pelo seu valor justo. A gente vai fazer a seguinte contabilização, né? A receita de vendas pelo seu valor justo é de 260 mil. Eu não posso considerar 300 mil
como receita de vendas, ou valor justo da receita de vendas. Por quê? Os 40 mil correspondem a juros, é um ganho financeiro que a empresa espera obter em função da venda a prazo. Então, a receita de venda é de 260 mil. Nesse caso, o meu contas a receber é aquilo que eu efetivamente vou receber, que contempla os juros. E nesse caso, eu tenho uma carteira de recebíveis de 300 mil. E a diferença é juros a apropriar. Não posso reconhecer um ganho imediatamente no resultado, pois, na verdade, é, esse, esse ganho financeiro, essa receita financeira, ela decorre, ela existe em função dos prazos ou do prazo que foi concedido na venda a prazo. Então eu vou reconhecendo pelo custo amortizado ao longo do período. E como a gente faz essa conta? Como a gente faz esse reconhecimento? Eu vou mostrar. Antes disso, nós temos que nos preocupar com a taxa de juros. A mensuração subsequente e a apropriação das receitas financeiras devem ser realizadas de acordo com o método do custo amortizado. Para isso, a gente vai aplicar o cálculo, nós vamos fazer o cálculo da taxa de juros efetiva, que é de 5,25% ao trimestre. Assim, deveríamos reconhecer a receita financeira, como eu já disse, no decorrer do prazo do recebível. Como a gente chega na taxa? Lembre-se que nós fizemos a comparação com a taxa, com a TIR, a taxa interna de retorno. Então, pela HP, basicamente a conta é a seguinte: é 260 mil CHS GPV, e eu tenho 50 mil GPMT, 100 mil GPMT, no terceiro, na terceira data não está programado nenhum recebimento, então é 0 GPMT e 150 mil GPMT. F, taxa interna de retorno, e eu tenho a taxa a taxa efetiva, né? Como a gente já tinha comentado aqui, a taxa de juros efetiva da operação. Então, para você entender essa programação de fluxo, você precisa visualizar como os fluxos estão distribuídos. Então, 90 dias eu tenho 50 mil, então, como a taxa está ao trimestre, então eu tenho que, para o primeiro período, eu vou receber os 50 mil. No segundo período, eu tenho, ou seja, para 180 dias, eu tenho uma programação de recebimento de 100 mil. Então, 100 mil para o segundo período de recebimento. Para o terceiro período, ou seja, 270 dias, considerando que nós estamos tratando de trimestres, eu não tenho programado nenhum recebimento, de acordo com o enunciado. Por isso, eu tenho zero. Tenho que informar zero também para fins de cálculo da taxa de juros efetiva da operação. E no último período eu tenho, ou seja, ao completar 360 dias, eu tenho a expectativa de receber os 150 mil. Por isso, 150 mil. Tudo bem? Depois é só pedir, é só calcular a taxa interna de retorno ou a taxa de juros efetiva da operação. Ao calcular o 5,25, o que a gente precisa fazer agora é calcular o que? O ganho financeiro, a receita financeira, propriamente dita. As entradas de fluxo de caixa já estão estabelecidas. Você vai receber 50, 100 mil, 150 mil. O que você precisa fazer agora é calcular a receita financeira. Nesse caso, para o primeiro período, considerando que a taxa já está ao trimestre, você vai multiplicar os 5,25 por 260 mil e vai ter uma receita financeira para o primeiro período, trimestre, de 13.656.
No caso do segundo período, você vai tirar os 50 mil, pois corresponde a uma parcela da sua carteira de clientes que já foi recebida, então você ajusta o valor da carteira. Os juros são adicionados na conta e multiplica por 5,25 para você chegar em 11.747. Então, reparem que dois ajustes são feitos antes de calcular, de aplicar efetivamente a taxa de juros efetiva da operação. Lembrando que a definição de custo amortizado prevê o seguinte: é o montante pelo qual ativo ou passivo, como a Georgia comentou em sala, é mensurado no reconhecimento inicial menos as amortizações de capital. Então, estou imaginando que os 50 mil já foram recebidos e efetivamente foram pela empresa que efetuou a venda. Então, ela já recebeu 50 mil. Por isso, no segundo período, nesse período, a gente faz o ajuste, a gente faz a subtração de 50 mil. Essa é a ideia. A subtração desses 50 mil. Voltando na definição, você tem então menos as amortizações de capital, mais ou menos os juros acumulados com base no método da taxa de juros efetiva. Então você deve reconhecer os juros nessa conta também. Então, 260 mil, valor inicial, menos os 50 mil, ou seja, você considera essa parcela que já foi recebida, mais os juros anteriores, 13.656. Aplica-se a taxa de juros efetiva e você chega na receita financeira correspondente ao segundo período ou segundo trimestre. E assim sucessivamente. Ao passo que no final você tem que fazer essas contas. Então, para o primeiro trimestre eu já apresentei, para o segundo trimestre eu acabei de falar, para o terceiro você considera o seguinte: 260 mil menos os 50 mil que você já recebeu, os 100 mil que você já recebeu também, mais 13.656, mais 11.747, que são os juros acumulados. E aplica-se a taxa de juros efetiva. Tudo bem? E no quarto período, no final, eu acabei calculando por diferença. E esses são os razonetes aí, né, pessoal? Então, veja, lá no início da operação, você tem o registro do contas a receber, você tem a receita de venda registrada ao valor justo e os juros a transcorrer, uma conta redutora do meu recebível, do meu contas a receber. No final do primeiro TRI, você vai receber os 50 mil, então caixa, correto? E você vai reconhecer aquela receita financeira que eu já demonstrei a conta e reduzindo os seus juros a transcorrer de 13.656. No segundo período, novamente, você registra, não é, o recebimento, você reduz a sua carteira de clientes pelo recebimento de 100 mil, faz o reconhecimento, faz o encaixe, a entrada no caixa de 100 mil e, obviamente, você vai reduzir os seus juros a transcorrer em 11.747. Já expliquei como é feita essa conta e reconhece a receita financeira. Tudo bem? Então esse é mais um exemplo de aplicação. E aí eu convido vocês, já que vocês vão olhar no Santander, procurar informação sobre o nível 2, procurem informação sobre a aplicação do custo amortizado. Verifiquem como a empresa aplica o custo amortizado para ativos e passivos financeiros. Quais são os ativos e passivos financeiros sujeitos a essa aplicação? Tudo bem? Então agradeço a todos pela atenção.
Um abraço.